Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. O individual e o ideal. Nossa vida aqui na Índia está mais ou menos arruinada. Queremos reconstruir algo dela, mas não sabemos por onde começar. Consigo perceber a importância da ação de massa e também seus perigos. Busquei o ideal da não-violência, mas houve derramamento de sangue e sofrimento. Desde a partição, este país tem sangue nas mãos e agora estamos criando as Forças Armadas. Falamos de não-violência e, ainda assim, nos preparamos para a guerra. Estou tão confuso quanto os líderes políticos. Na prisão, eu costumava ler bastante, mas isso não me ajudou a esclarecer minha própria posição. Podemos pegar uma coisa de cada vez e entrarmos um pouco nela? Primeiro, você dá uma grande dose de ênfase ao indivíduo, mas a ação coletiva não é necessária? O indivíduo é basicamente o coletivo, e a sociedade é a criação do indivíduo. O indivíduo e a sociedade estão correlacionados, não estão? Eles não estão separados. O indivíduo cria a estrutura da sociedade, e a sociedade, ou o ambiente, molda o indivíduo. Embora o ambiente condicione o indivíduo, ele sempre pode se libertar, se desprender de suas origens. O indivíduo é o criador do próprio ambiente, do qual ele se torna um escravo, mas também tem o poder de escapar disso e criar um ambiente que não embote sua mente ou seu espírito. O indivíduo é importante apenas no sentido de que ele tem a capacidade de se libertar de seu condicionamento e entender a realidade. A individualidade, que é meramente cruel em seu próprio condicionamento, cria uma sociedade cujas fundações se baseiam em violência e antagonismo. O indivíduo só existe em um relacionamento. Do contrário, ele não existe. E é a falta de compreensão desse relacionamento que está gerando conflito e confusão. Se o indivíduo não entender seu relacionamento com as pessoas, com a propriedade e com as ideias ou crenças, impor a ele um padrão coletivo ou qualquer outro é algo totalmente contraproducente. Para efetuar a imposição de um novo padrão, faz-se necessária a suposta ação de massa. Mas o novo padrão é a invenção de alguns indivíduos, e a massa acaba hipnotizada pelos mais recentes gritos de guerra, as promessas de uma nova utopia. A massa é a mesma de antes, só que agora ela tem novos governantes, novas frases, novos sacerdotes, novas doutrinas. Essa massa é formada por mim e por você. Ela é composta de indivíduos. A massa é fictícia. É um termo conveniente com que o explorador e o político podem jogar. Os muitos são empurrados pelos poucos para a ação, para a guerra, e assim por diante. E os poucos representam os desejos e os anseios dos muitos. A transformação do indivíduo é da maior importância, mas não em termos de qualquer padrão. Os padrões sempre condicionam, e uma entidade condicionada está sempre em conflito dentro de si mesma e com a sociedade. É relativamente fácil substituir um antigo padrão de condicionamento por um novo, mas para o indivíduo libertar-se de todo o condicionamento é um caso muito diferente. Isso exige um pensamento cuidadoso e detalhado, mas acho que estou começando a entender. Você dá ênfase ao indivíduo, mas não como uma força separada e antagonista dentro da sociedade. Agora, o segundo ponto. Sempre trabalhei por um ideal,
e não compreendo sua negação disso. Você se importa de entrar nesse problema? Nossa moralidade atual se baseia no passado ou no futuro, no tradicional ou no que deve ser. O que deve ser é o ideal em oposição ao que foi, o futuro em conflito com o passado. Não violência é o ideal, o que deveria ser, e o que foi é violência. O que foi projeta o que deve ser. O ideal é feito em casa, é projetado pelo próprio oposto, o real. A antítese é uma extensão da tese. O oposto contém o elemento do próprio oposto. Por ser violenta, a mente projeta seu oposto, o ideal de não violência. Disse que o ideal ajuda a superar o próprio oposto, mas ele o faz mesmo? O ideal não é uma evitação, uma fuga do que foi ou do que é. O conflito entre o real e o ideal é, obviamente, um meio de adiar o entendimento do real, e esse conflito somente introduz outro problema, que ajuda a encobrir o problema imediato. O ideal é uma fuga maravilhosa e respeitável do real. O ideal de não violência, como a utopia coletiva, é fictício. O ideal, o que deveria ser, ajuda-nos a encobrir e evitar o que é. A busca do ideal é a busca pela recompensa. Você pode se esquivar das recompensas mundanas por serem estúpidas e bárbaras, o que elas de fato são, mas sua busca pelo ideal é a busca por recompensa em um nível diferente, que também é estúpida. O ideal é a compensação, um estado fictício que a mente evocou. Por ser violenta, separativa e ambiciosa, a mente projeta a compensação gratificante, a ficção que ela chama de ideal, de utopia, de futuro, e futilmente a persegue. Essa própria busca é um conflito, mas também é um agradável adiamento do real. O ideal, o que deveria ser, não ajuda a entender o que é. Pelo contrário, impede o entendimento. Você quer dizer que nossos líderes e mestres têm errado ao defender e manter o ideal? O que você acha? Se entendi direito o que você diz, por favor, não é uma questão de entender o que outro homem diz, mas de descobrir o que é verdadeiro. A verdade não é opinião. A verdade não depende de qualquer líder ou mestre. O exame de opiniões só impede a percepção da verdade. Ou o ideal é uma ficção feita em casa, que contém o próprio oposto, ou não é. Não há dois caminhos nisso. Não depende de mestre algum. Você deve perceber a verdade por si mesmo. Se o ideal é fictício, isso revoluciona todo o meu pensamento. Você quer dizer que nossa busca pelo ideal é completamente fútil? É uma luta vã, um auto-engano gratificante, não é? Isso é muito perturbador, mas sou forçado a admitir que sim. Nós aceitamos tantas coisas como naturais que nunca nos permitimos observar de perto o que está em nossas mãos. Enganamos a nós mesmos, e o que você mostra contraria totalmente a estrutura de meus pensamentos e ações. Isso revolucionará a educação, todo o nosso modo de viver e trabalhar. Acho que vejo as implicações de uma mente que está livre do ideal, do que deveria ser. Para essa mente, a ação tem um significado bastante diferente daquele que lhe damos agora. A ação compensatória não é ação absolutamente, mas apenas uma reação, e nós nos gabamos da ação. Mas, sem o ideal, como vamos lidar com o real ou com o que foi? O entendimento do real
só é possível quando o ideal, o que deveria ser, é apagado da mente. Isso é, somente quando o falso é visto como o falso. O que deveria ser também é o que não deveria ser. Enquanto a mente abordar o real com uma compensação positiva ou negativa, não poderá haver entendimento do real. Para entender o real, você precisa estar em comunhão direta com ele. A relação não pode ser através do filtro do ideal ou do filtro do passado, da tradição, da experiência. Libertar-se da abordagem errada é o único problema. Isso significa, na verdade, o entendimento do condicionamento, que é a mente. O problema é a própria mente, não os problemas que ela gera. A solução dos problemas gerados pela mente é apenas a reconciliação de efeitos, e isso só leva a mais confusão e ilusão. Como podemos entender a mente? O modo da mente é o modo da vida, não da vida ideal, mas da vida real de sofrimento e prazer, de engano e clareza, de vaidade e da atitude de humildade. Entender a mente é estar consciente do desejo e do medo. Por favor, isso está sendo um pouco demais para mim. Como vou entender minha mente? Para conhecer a mente, você não precisa estar consciente de suas atividades. A mente é só experiência, não apenas a imediata, mas também a acumulada. A mente é o passado em resposta ao presente, o que produz o futuro. O processo total da mente tem de ser entendido. De onde começo? Do único início, relacionamento. Relacionamento é vida. Existir é estar relacionado. A mente só é entendida no espelho do relacionamento, e você tem de começar a ver a si mesmo naquele espelho. Você quer dizer em meu relacionamento com minha esposa, com meu vizinho e assim por diante? Isso não é um processo muito limitado? O que pode dar a impressão de pequeno, limitado, se abordado corretamente, revela o insondável. É como um funil, o estreito abrindo-se para o largo. Quando observado com atenção passiva, o limitado revela o ilimitado. Afinal, em sua nascente, o rio é pequeno, dificilmente digno de nota. Então preciso começar comigo mesmo e meus relacionamentos imediatos. Certamente, os relacionamentos nunca são estreitos ou pequenos. Com o um ou com os muitos, o relacionamento é um processo complexo e você pode abordá-lo de maneira fútil ou livre e francamente. Mais uma vez, a abordagem depende do estado de espírito. Se você não começasse consigo mesmo, onde mais iria começar? Mesmo que você começasse com alguma atividade periférica, estaria em relacionamento com ela. A mente seria o centro dela. Quer comece perto ou longe, você estará lá. Sem entender a si mesmo, o que quer que faça produzirá inevitavelmente confusão e sofrimento. O início é o fim. Tenho andado muito longe de casa, e vi e fiz muitas coisas. Sofri e ri como tantos outros, e ainda tive de voltar para mim mesmo. Sou como aquele sannyasi que partiu em busca da verdade. Ele passou muitos anos indo de um mestre para outro, e todos eles indicavam um caminho diferente. Finalmente exausto, ele voltou para casa e em sua própria casa encontrou a joia. Percebo como somos tolos, vasculhando o universo por aquela felicidade que é encontrada apenas em nossos próprios corações, quando a mente está expurgada de suas atividades. Você está perfeitamente certo.
Eu começo de onde iniciei. Eu começo com o que sou.